Queridos, nós lemos o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Eu quero repetir aqui que diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Essa luz. Aleluia. Tem algum coração aqui que ele resplandeceu? Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo brilhou em nossos corações, diz a palavra de Deus. Brilhou em nossos corações. Aleluia. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Se nós tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Por isso que é bom o Espírito Santo guiar as coisas. Porque eu não sabia que eles iam cantar esse hino e eles não sabiam o que eu ia pregar nessa noite. Mas o Espírito Santo, ele sabe, amém? Ele sabe como está o seu coração nessa noite. Ele sabe quais são as suas ansiedades, as suas preocupações, as inquietações. Ele conhece a gratidão, a entrega de cada um de nós. Aleluia. Quero ler também Mateus, capítulo 5, versículo 16. Quero que você abra também nesse versículo. Eu vou compartilhar esses dois textos. E o versículo 16 de Mateus 5 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, as vossas boas obras, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Ele brilhou em nossos corações, e aí ele nos deu ação. Brilhe também no meio dos homens. E eles vejam as obras do Senhor na vida de vocês e glorifiquem ao Pai. Aleluia. Então, queridos, eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos um tema: sendo luz em um mundo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, estamos semear mais uma vez diante da tua presença, oferecendo mais um culto de adoração ao Senhor. Colocamos aqui a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e até aqui tem feito maravilhas e vai continuar fazendo coisas grandes e poderosas. Em nosso meio, em nossas vidas, em nossa família, nesta cidade e em nossa nação. Porque o Senhor é grande. Queremos, Senhor, declarar este lugar guardado pelos anjos do Senhor. Arcanjos com espadas de fogo, guardando os 4 cantos da igreja e toda a esfera de ação que o Senhor colocou para esse ministério. Declaramos em nome de Jesus que o inimigo não pode roubar, dispersar as mentes das pessoas e a semente plantada nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nessa noite nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor mais uma vez, o memorial que Ele estabeleceu para a sua igreja, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. E o Senhor nos estabeleceu com uma missão, importante nós entendermos e nos lembrarmos sempre da nossa missão como corpo, como igreja. Aleluia? Falado aqui sobre isso, sobre qual é a nossa missão, por que nós estamos aqui. A primeira coisa é glorificar a Deus. Amém? Glorificar a Deus. A igreja do Senhor Jesus está aqui nesta terra para glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? E frutificando. Aleluia. Lá em João, Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos. Como que Deus é glorificado? Ser
damos frutos, mas muitos frutos. Glorificamos a Deus quando nós seguimos o exemplo de Jesus. Nós glorificamos a Deus, queridos, quando nós vivemos uma vida santa. O primeiro motivo pelo qual, a missão pela qual o Senhor estabeleceu a igreja nesta terra é para que nós possamos glorificar Jesus. E segundo lugar, evangelizarmos o mundo. Evangelizarmos o mundo. Precisamos trabalhar, precisamos convidar pessoas para estarem conosco em nossos cultos, precisamos pregar a palavra lá fora, precisamos testemunhar do Senhor. E nós vamos ver o porquê que nós estamos falando aqui sobre a missão da igreja. O Senhor disse que nós somos a luz. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele pregou tanto a palavra e ele disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Então, ai de cada um de nós, o evangelho. Cada um de nós repousa essa grande responsabilidade. Aleluia? Então, precisamos evangelizar. Ter vergonha de evangelizarmos, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele disse: não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então, ninguém pode ter vergonha de pregar a palavra de Deus. A missão da igreja também na terra é sujeitar-se às autoridades. Isso na palavra. Nos sujeitar às autoridades. Autoridades, a primeira autoridade é Deus sobre as nossas vidas. E as autoridades que o Senhor constituiu. Amém, queridos? E uma missão da igreja é, como corpo, ser uma comunidade terapêutica. Como assim? Nós precisamos exercer aqui o amor, a bondade, a fraternidade, uns para com os outros. Por isso nós somos uma comunidade terapêutica. Estamos aprendendo, estamos acolhendo, estamos sustentando, estamos levantando, estamos intercedendo, entendendo o nível espiritual de cada pessoa. Aleluia! Nem todos estão no mesmo nível espiritual e todos nós podemos, como comunidade terapêutica, olhar uns para os outros e imaginar várias construções e cada uma em um nível e com aquela placa lá em obras. O Espírito Santo, o arquiteto Deus. Então, quando nós entendemos isso, é mais fácil nós convivermos uns com os outros, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, entendermos a condição de cada pessoa. O Senhor, ele veio e entendeu a condição de cada um de nós, continua investindo, continua acreditando no nosso sucesso e no nosso crescimento espiritual. Investindo todos os dias. Quando falhamos, erramos, ele não nos abandona. Prevalece, eis que estou convosco. Convosco. Nós é que nos afastamos dele quando nós nos revoltamos, quando nós o desobedecemos, amém? Então, veja a necessidade de influenciarmos a sociedade. Me reportar aqui a estes textos que nós lemos nesta noite. O texto de Coríntios, porque a palavra diz que resplandeceu em densas trevas. O conhecimento da palavra de Deus é dele,
estar dentro de cada um de nós. Em densas trevas. Mas a palavra trouxe luz ao nosso entendimento. Passou a habitar com a sua luz poderosa dentro de cada um de nós. Aleluia. Acreditamos e recebemos a sua palavra. E aí o Senhor Jesus vem e traz aqui no capítulo 5 de Mateus as bem-aventuranças para os seus discípulos, e ele chega até os discípulos e traz, no 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E isso aqui tem a ver com a missão da igreja. Onde nós devemos irradiar a glória do Senhor Jesus, a luz do Senhor Jesus. E o Senhor, ele traz aqui, queridos, exemplos de elementos que tem na casa de qualquer pessoa. E sal. Amém? E aquele povo daquela época recebeu essa palavra, entendeu bem o que Jesus estava querendo dizer. Também está entendendo o que o Senhor quer dizer. Falar primeiro sobre a função do sal. Como condimento, o sal que dá sabor aos alimentos. Jesus, ele usa aqui essa expressão para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra. Como sal, precisamos temperar este mundo. Nós precisamos dar sabor a este mundo. No seu capítulo 6, versículo 6, ele entendia bem o que era uma comida sem sal. Tem pessoas que se acostumam a comer sem sal por uma restrição médica. Mas que uma comida sem sal é ruim, é. Nem um pouquinho de sal tem que ter. Pelo menos um pouquinho. Agora, o sal também não pode ser demais, porque senão estraga a comida, amém? Então, o sal, ele dá sabor, ele tempera a comida. E essa característica é conhecida de todas as pessoas. O Senhor Jesus, ele ensinava as pessoas de uma forma simples, que pudessem entender. Então, a influência no mundo deve ser como o sal é para a comida. A presença do crente deve mudar o ambiente. Se é um ambiente sem graça, se é um ambiente insosso, a presença do crente deve trazer um sabor, deve temperar. Então, ele dá sabor ou ele estraga. E aí cada um de nós vai pensar, está como igreja, diante dessa palavra do Senhor, agindo no ambiente em que se encontra. Agora, o sal tem uma outra característica, que é a de preservar. Naquele tempo, não tinha geladeira. Para que as carnes não apodrecessem, elas esfregavam sal e salgava a carne, salgava o peixe. Ele tem esse poder, essa propriedade de manter os alimentos para que não apodreçam. Essa também é uma função do crente. O Senhor estabeleceu aqui.
se estivéssemos como igreja em nossa nação, já chegamos a porcentagem de 20,25% o ano passado, em janeiro, na última contagem, 20,25% de evangélicos no Brasil. Se nós estivéssemos usando o Jesus nos ensinou nesta terra, talvez a nossa nação não estaria como ela está hoje. Mesmo assim, ainda agindo de forma tímida, muitas vezes escondida, a igreja tem feito algo, fazer muito mais. Aleluia? Não fosse cristãos que estão exercendo a sua função de sal, estivéssemos numa situação pior. Ou não, muitas coisas estão sendo paralisadas por causa dos cristãos se levantando contra aquilo que é contra a palavra de Deus. O que é contra a palavra de Deus? Contra a palavra de Deus. Amém? Casamento de homossexual é contra a palavra de Deus. Amém? Quando eu me levanto contra, eu estou exercendo aquilo que a Bíblia diz. Sal. Como sal, eu tenho que preservar a sociedade de quê? Do apodrecimento moral. A igreja não está cumprindo como deveria, mas está avançando e vai avançar cada vez mais. Como? O seu papel de luz e de sal. Então, que ele escreve muito sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e ele disse o seguinte: os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar o processo de podridão. Nós fomos colocados na sociedade secular que nós possamos retardar o processo de podridão, como sal que somos. Vai impedir que o processo se consome. Tarda. Deus pretende que penetremos no mundo. O cristão não tem nada que ficar se aconchegando em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Apenas aqui. Querendo dizer, o nosso papel é de sermos, aspas, esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para que ela apodreça, para que ela não apodreça. Nosso papel, além de ter a função de preservar, o sal também ele tem uma função que o entendimento de pureza. Israel, eles entendiam assim, porque o sal, ele vinha do mar e está ligado ao sol. Pela brancura do sal, eles entendiam que era um elemento que remetia para a pureza. Quando Jesus, irmãos, ele diz em sua palavra que nós somos o sal desta terra, ele está, e em seguida ele diz, olha, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Ele está falando para a igreja, para os seus filhos, para os seus discípulos. Nós precisamos nos manter puros. E é sabido que o sal, ele em contato com elementos impuros, ele vai perdendo as suas propriedades.
Senhor Jesus, ele usa esse elemento e é algo tremendo que nos dá uma mensagem poderosa e não tem como nós fugirmos dela. Assim, olha, você não pode perder o seu sabor. O sal, ele se tornar insípido, se ele se mistura, se ele acha que tudo é normal, o sexo antes do casamento é normal. Mas o crente, quando ele é sal, ele denuncia. Quando temos tantas coisas hoje, por exemplo, irmãos, no livro de Provérbios, pelo menos umas 5 vezes, nós vamos encontrar, ou tem muito mais, encontrar Deus orientando os pais a corrigirem os seus filhos. Que uma pessoa que é crente, que conhece a Bíblia, que é sal, que tem a propriedade, a responsabilidade, a missão de fazer a diferença, de salgar, de preservar uma sociedade que está apodrecendo. Concordar com o que é errado. O sal tornando-se insípido. E aí Jesus, ele diz algo, irmãos, que é muito tremendo. Acontecia lá naquele tempo. Quando o sal, ele perdia o sabor, o povo pegava e saía despejando o sal em volta do templo. Pessoas iam pisando. E aquela terra ia endurecendo. É como as pessoas que colocam britas nos estacionamentos para dar firmeza para os carros, para as pessoas andarem. Então eles usavam. Então Jesus, ele diz assim, olha, se o sal perder o sabor, para mais nada serve. A não ser para ser lançado pelos homens. Que o Espírito Santo trouxe essa palavra para nós nessa noite. O Senhor está falando conosco dessa forma. Vamos colocar peso? Não. De jeito nenhum. Falando conosco dessa forma para mostrar que nós temos valor. Que nós podemos fazer muito. Que nós podemos fazer diferença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que Ele está falando conosco, mostrando a nossa missão. Nós vamos participar do pão, nós vamos participar do suco de uva aqui, que representa o sangue de Jesus. E Ele está dizendo, olha, você é minha noiva. É minha noiva. Foi para você que eu disse, para ser luz aqui nesta terra. Podemos abaixar o nível. E o Senhor, Ele tem usado, irmãos, profetas, Ele tem usado os seus servos, os seus ungidos, para chamar a atenção da igreja brasileira. Eu estou falando em Vicente Pires, tem que falar para a igreja brasileira. Tem trazido pessoas de fora, falado, confirmado aquilo que já tem sido dito em nossa nação. Não pode abaixar o nível do evangelho. O sal, ele não pode perder o seu sabor. Recentemente, no início do ano, ele já veio pela 3ª ou 4ª vez aqui no Brasil, o profeta da chuva. E uma das palavras que ele trouxe para o Brasil, que foi uma convocação, ele veio dizendo, ele por ordem do Senhor Deus, para trazer uma convocação de arrependimento para a nação brasileira. E uma das coisas foi que a igreja, muitas vezes ela distorce
o evangelho para agradar pessoas. E isso ele falando para os pastores. A igreja, de forma geral, ele disse que a igreja brasileira é uma das igrejas mais sensuais. Você vai encontrar os vídeos do Profeta da Chuva e as várias pregações que ele fez aqui em vários locais no Brasil, e a palavra é esta. Isso significa que o sal, ele está perdendo o sabor aos poucos? O santo, maravilhoso e que cuida da igreja, a noiva, que ensina a noiva presente para dizer, olha, vamos por esse caminho aqui. O caminho que o Senhor Jesus disse, vocês são luz, vocês são sal, não importa o que estão fazendo lá fora, mas você é minha propriedade, eu tirei você das trevas, e da minha maravilhosa luz, agora vai, resplandeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos, irmãos, sairmos do mundo, mas nós podemos nos guardar incontaminados. Tiago 1,27 diz, assim mesmo guardar-se incontaminados do mundo. E isso não é fácil. Ele é chamado a ser um purificador moral. Um purificador moral. Esteja. Aleluia. Então, eu vejo aqui, quando o Senhor fala do sal, tem, Jesus disse, depois que perde o sabor, ele é irrecuperável. Forte. Ele diz assim, como lhe restaurar o sabor? Não existe como recuperar a salinidade do sal depois que ele perde. Diz, olha, como lhe restaurar o sabor? Esse sabor é tão tremendo nisso, irmãos, que ele nos chama a atenção, isso é poderoso. Esta noite você pode dar muito glória a Deus. Não quer que isso aconteça com nenhum de nós. E não vai acontecer. Perde o sabor, se torna inútil. E se para nada mais presta. É forte. E, terceiro lugar, depois que perde o sabor, está condenado à destruição. Lançado fora para ser pisado pelos homens. Nós devemos nos manter firmes. Nos alimentando da palavra, dessa luz maravilhosa que é Jesus. Nos enchendo a cada dia do Espírito Santo, para que nada disso venha acontecer em nossas vidas. E hoje eu quero te dizer, se você está frio, batido, Deus vai te levantar, Deus vai te renovar. Ninguém vai ser pisado. Todos nós temos uma função e vamos cumprir a função pela qual o Senhor nos designou, a nossa missão. Oh. Aleluia! Olha para essa pedra de sal. Está aí perto de você. Diga, não perca o sabor, meu irmão, não perca. Aleluia! Ajude a pregar, diga para essa pessoa, meu filho, você é sal, você não é açúcar, não. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está dizendo, ninguém vai perder o sabor. Vocês vão temperar. Você vai temperar lá na sua escola, no seu trabalho. Aleluia. E quando tiver alguém com a mente podre, que aceita o que o diabo está pregando aí fora, você vai preservar essa pessoa.
apresentar a luz. Vai apresentar com toda a autoridade que o Espírito Santo te deu. E ele vai pegar junto. Vai confirmar as palavras que saírem da tua boca. Glória! Aleluia! Quero falar do outro exemplo maravilhoso que Jesus disse. É comum nos dois textos que nós lemos, de Coríntios e de Mateus, que é a luz. O Senhor disse, vocês são a luz do mundo. A luz, ela é muito importante nas Escrituras. Diz que Deus, ele é luz. É luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Aleluia. Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós fazemos parte desse povo. Andávamos em trevas. Íamos aos ídolos. Éramos como aquela cibalina vencida, que não serve para nada. De cachaça, fumador de cigarro. Assim, mentirosos, mas andávamos nas trevas. Normal. Deus não nos condenou por isso, pelo contrário, ele se revelou com uma luz poderosa, nos amando, traindo essa luz. Aleluia! Quem viaja aqui de carro e já teve a oportunidade de viajar à noite, você segue numa estrada. Carro sem os faróis ligados, acendidos, você vê o carro. Mas se a pessoa acende o farol, você identifica, lá está vindo um caminhão, está vindo um carro. Quando nós estávamos nas trevas, queridos, nós não víamos, não conseguíamos enxergar as nossas falhas, os nossos defeitos. Luz, como diz aqui em Coríntios, luz ao nosso entendimento pela palavra de Deus. E Jesus diz assim, olha, povo de Israel, ele diz primeiro para o povo de Israel, devem ser luz para os gentios. E Paulo, ele nos lembra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandecesse a luz de Cristo na vida das pessoas. Este século, ele cegou o entendimento das pessoas, para que a luz de Cristo não resplandecesse na vida deles. É que as pessoas estão no mundo fazendo o que estão fazendo, porque estão andando em trevas. E veículo andando na estrada sem ligar farol. E ninguém consegue perceber. A luz, ela tem o poder de mostrar as trevas. Por isso que Jesus disse, olha, vocês são luz. São de denunciar tudo aquilo que é treva. E Jesus, ele convoca os seus discípulos e diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Vocês têm que brilhar. E nós entendemos, é como a lua. A lua, ela não tem luz própria, ela brilha porque ela recebe como se fosse um espelho que recebe a luz do sol. Nós brilhamos porque ele está em nós. Que a luz brilha. Porque nós estamos conectados e ligados nele. Essas aqui, elas não têm luz própria. Mas elas precisam estar ligadas, recebendo energia para que elas funcionem. Está recebendo do Espírito Santo, querido? Agora, o que Jesus mostra aqui, a luz, ela deve ser vista. A luz, ela precisa ser vista. O Senhor diz aqui, olha,
A luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Numa viagem, às vezes, e vemos montanhas, montes e cidades, igrejas edificadas lá no cume do monte. É possível passar e não ver aquela cidade. Dizendo, olha, o crente ele tem que ser, a luz do crente tem que brilhar. Para apagar a luz e ser secreto no meio das trevas, ficar na escuridão. Aí Jesus ele traz um outro exemplo aqui, que na Palestina, eles entendiam muito bem as palavras de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele disse assim, olha, vocês não podem uma candeia e vocês colocarem debaixo de um alqueire. Por quê? Ela tem que ser colocada no velador. Aqui uma candeia antiga, mas é uma candeia. O azeite e um pavio é acendido e ela... Jesus, ele traz esse exemplo aqui. Você não pode pegar uma candeia, botar debaixo do alqueire. O que era o alqueire? Produtor de cereais. Dizendo assim, olha, você não pode acender a candeia. Imagina que aqui tem um pavio, um azeite e está com uma luzinha. Aí Jesus diz assim, olha, você não pode acender essa candeia e botar debaixo de um alqueire. Está vendo aqui? Pode ser agente secreto. Uma pessoa... Para minha surpresa, a pessoa falou que era crente. Todo mundo sabia que eu era crente. No dia que eu me converti. Assim, ó, você não pode acender uma candeia e você esconder. Queire. Mas você tem que pegar essa candeia e botar no velador. O que é o velador? Que era fixada no chão das casas, ia até a parte mais alta da casa, e ela tinha um disco, era colocado um disco, algo redondo ou quadrado, não sei. Em cima eles colocavam a vela ou a candeia, para iluminar a casa toda, toda a família, receber daquela luz poderosa. Jesus está dizendo, vossa luz, brilha a vossa luz, crente, brilhe. Aleluia, então a luz deve ser vista, a luz ela dissipa as trevas. Filipenses 2, versículo 15 diz assim, talvez no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esse povo, irmãos, estamos brilhando no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, olha o que a Bíblia diz, na qual resplandeceis como luzeiros. É um canhão de luz. Aleluia, é um canhão de luz. Sendo no meio dessa geração perversa, corrompida. Dia, irmãos, cai na moral, nos bons costumes, no respeito, em tudo. Estava num lugar e tinha duas professoras. Senhor da glória, nenhuma cristã, e falando as condições de trabalho, está apavorada. Professoras, os professores estão ficando em depressão. Está sofrendo. A mulher falou assim, nunca pensei de ver isso.
crianças, ela não entende, né, que a maioria está endemoniada, mas é uma falta de respeito na escola. Se a gente não tomar cuidado, eles batem na gente, xinga, ameaça. Ouvindo a situação daquela mulher, eu falei, sabe o que é isso? Deus. Da palavra de Deus. As pessoas estão cada vez mais excluindo Deus da história. Planos era tirar tudo enquanto é símbolo cristão, de tudo enquanto é lugar. Vai tirando, vai tirando. A verdade vai em todas as coisas. E aquela mulher professora disse assim, no meu tempo, quando meu pai ou minha mãe olhava para mim, eu já sabia o que era, eu vazava de fininho. Falar agora hoje, a mãe calar a boca, e se não calar, vai e avança e bate. Crianças. Em nossa missão, nós vamos negar o evangelho, dizer não pode bater mesmo não. Tá certo. Não é Deus não. A forma de criar os filhos não é Deus não, é o povo. São os políticos, são os psicólogos, são essas pessoas que estão fazendo as leis, elas que vão dizer. São elas que vão visitar os filhos nas cadeias. São elas que vão muitas vezes chorar os filhos mortos no meio da rua, no meio dos traficantes. Os filhos deles estão estudando em colégios lá fora. 24,25% no Brasil tem que brilhar, irmãos. Fazer a diferença. Está dizendo, não perca o sabor, não pare de brilhar. Você não foi gerado, filho, para você ficar escondido, não. Visto, para que você dissipe as trevas, para que você possa guiar outros. A luz, ela tem esse poder. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Agora, o resultado da luz. Jesus, ele disse aqui, no versículo 16, que foi um dos versículos que nós lemos. E também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Fiquem a vosso Pai que está nos céus. O resultado, queridos, é que as pessoas elas possam ver de justiça da igreja. Obras que ele se refere aqui são obras de justiça, obras de retidão. Ele tem que, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ele tem que ser honesto nos seus compromissos, nos seus negócios, nas suas coisas. No seu casamento, diante dos seus filhos. Porque essas obras aqui falam exatamente disso, da retidão e da justiça. As pessoas possam glorificar a Deus. Esse mesmo Stott que eu mencionei antes, ele disse o seguinte: quando os homens veem tais obras de retidão e justiça, ficam a Deus porque elas encarnam as boas novas do seu amor que proclamamos. As obras, elas mostram o amor que nós pregamos. Nós pregamos que o nosso Deus é amor. Nesse texto aqui, associado com o texto de Coríntios,
queridos, enfatizando que nós devemos fazer uma diferença fundamental na sociedade. Crente, nós precisamos brilhar, e é brilhar no mundo. A igreja é fácil. Precisamos brilhar no mundo. Então, se nós somos sal, nós precisamos dar sabor. O sal, nós precisamos preservar. Se nós somos sal, precisamos mostrar a pureza do evangelho, amém? E se nós somos luz, mostrar a luz do Senhor Jesus. Luz, nós precisamos, através das nossas obras, mostrar Cristo para as pessoas. Se nós somos luz, as pessoas devem glorificar a Deus através da nossa vida. Essa é a missão da igreja. Minha missão. Minha missão. Conta-se, queridos, que um ateu, ele chegou para um cristão e ele foi na casa dele e começou a questionar com ele sobre a fé, sobre Deus. Aquele cristão, ele estava testemunhando da vida dele. Não, Deus, ele fez isso na minha vida. Deus, ele mudou a minha vida. E testemunhando, e falando das coisas de Deus. E aquele ateu disse para ele, olha, você tem que parar de sonhar. Isso daí é tudo ilusão, é tudo imaginação. Isso é coisa da sua cabeça. E aí ele falou assim, olha, eu vou insistir com você, porque você vai arrancar esse sonho da sua cabeça. E o filho daquele cristão começou a chorar e chamou a atenção daquele ateu. Ele disse, por que você está chorando, meu filho? Aí aquela criança disse assim, olha, pode arrancar esse sonho da mente do meu pai. Porque antes dele sonhar, ele era terrível aqui dentro de casa. Mas depois que ele começou a sonhar com esse Deus, ele é um pai e ele nos mostra como é Deus, como pai. Isso é brilhar, resplandecer a luz do Senhor. Aleluia. Que você feche seus olhos. Nós vamos refletir. Antes de participarmos aqui da ceia, nós já vamos fazer o nosso exame. Como o apóstolo Paulo disse, então examine-se a si mesmo. Então eu posso refletir nessa noite. As minhas atitudes, elas ajudam a enxergar em Jesus? É só eu e ele. É você e ele. As pessoas poderiam ver um pouco mais Jesus através das minhas atitudes. Como sal, eu me misturar geral, deu sabor, eu posso responder isso para o Senhor. Hoje Ele está aqui, o Espírito Santo ele está aqui para fazer coisa grande dentro de nós. No meio das trevas, com a luz de Cristo, e quando fazemos isso, queridos, não é nossa, para a exaltação humana, glória de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim, para que glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia.